Estamos aqui para mais uma reflexão no nosso quadro Dimensões do Espírito e quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal. Daqui a pouco estaremos atingindo aí 3.000 inscritos. Então, se você acompanha o canal, gosta das reflexões, compartilhe este vídeo, convide os amigos a também se inscreverem, amigos espíritas, amigos simpatizantes do Espiritismo. Agradecemos também aos nossos patrocinadores que colaboram com o canal. E estamos aqui para mais uma reflexão. A reflexão de hoje é por que os espíritos nos convidam ao estudo permanente. Está muito claro, né? Desde as bases do Espiritismo: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. A reflexão de hoje ela é muito interessante e merece muita atenção, porque vamos falar de questões sérias do ponto de vista evolutivo. Primeiramente, entender que estamos na Terra para evoluir. Não estamos a passeio, não estamos apenas numa curtição, não estamos aqui também por obra do acaso. E como ainda vivemos na Terra um relativo desequilíbrio ético, moral, comportamental, emocional, né? Quanta depressão, quanta gente infeliz, quanta gente vivenciando experiências ruins, quanta gente querendo até deixar de existir, né? Quanto suicídio se tem na Terra. Nós precisamos entender o porquê disso tudo e a reflexão de hoje fala um pouco disso. Penso que existem 3 faixas de experiências na Terra que não são faixas ricas, positivas, de valor para a nossa evolução. A primeira faixa, eu estou usando essa palavra bem mais popular, a primeira faixa de experiências é a faixa dos vícios, né? Das viciações. Muitas pessoas dão conta de viver na Terra porque são dependentes de substâncias, né? De substâncias tóxicas. Muitas pessoas, se não tiver uma bebida alcoólica, não se sentem bem no final de semana, por exemplo. A minha abordagem aqui é analítica, né? É uma reflexão e você pode comentar aí, deixar a sua crítica, a sua avaliação, né? A sua opinião de forma respeitosa, né? Podemos discordar sem agredir. Então, há muitas pessoas que, para conseguirem existir na Terra, precisam de determinados vícios. A verdade, quase todos nós ainda temos alguns vícios, né? Alguns vícios são mais pesados, né? As drogas, né? As drogas ilícitas, as drogas lícitas. E quando nós estagiamos nessa faixa vibratória, nessa faixa de experiência, nós avançamos pouco do ponto de vista espiritual, nós evoluímos pouco. Porque os vícios nos deixam muito atrelados à matéria. E o objetivo da encarnação é, aos poucos, nós nos desvencilharmos da matéria, da carne, e acessarmos a realidade do espírito. Então, tudo que nos faz vincular mais pesadamente a matéria, ao corpo carnal, de certa forma, impede o desabrochar de faculdades parapsíquicas, psíquicas, de sentimentos mais profundos, né? Diria que os vícios trabalham os chakras inferiores, despertam as sensações, e nós precisamos cada vez mais de elevar a nossa vivência a fim da energia básica que surge no chakra básico, na base da coluna, possa ir subindo e acionando os outros chakras, né? O chakra genésico, o plexo solar, o chakra cardíaco,
o chakra laríngeo, o chakra frontal e o chakra coronário, que é quando nós entramos em comunhão com o divino. Então, a primeira faixa das viciações, né, dos vícios, é a faixa das criaturas em estado de sono profundo, né, totalmente atreladas à vida material, sem cogitarem de elementos mais sutis que existem na realidade espiritual mais ampla. Então, são as criaturas dominadas, né, pelas sensações grosseiras, né, e pouco abertas para as experiências mais sutis e mais planificadoras. Numa segunda faixa, estão as criaturas apegadas às experiências vazias. São criaturas que passam a vida cuidando de coisa nenhuma, de elementos que não geram também nenhum tipo de ascese, de despertamento, de evolução, de desenvolvimento, né? Pessoas que ficam o tempo todo vendo só reportagens negativas, fofocando sobre a vida alheia, pessoas que ficam muito à toa, muito apegadas às informações da mídia, mas dentro de um campo de, muitas vezes, frivolidade ou de desinteresse por qualquer outra coisa mais nobre. Essas pessoas estão vivendo uma faixa de neutralidade, né, espiritual. São pessoas mornas, né? São pessoas que não lutam por nada nobre, não têm ideal nenhum superior, não aprendem nada, nenhuma arte, nenhuma ciência. Elas vivem muito mais assistindo à vida que os outros fazem do que produzindo, né? São vidas neutras, né? Enquanto os viciados estão apegados às sensações, esses seres normalmente são apegados a essas emoções, né? São seres muito emocionais, eles estão o tempo todo à cata de emoções, de informações vazias, né? Temos uma terceira faixa, que são dos seres sofredores, dos seres, as almas vazias, né? As almas que já estão sem sabor, sem sentimento. São os depressivos, os angustiados, os com ideação suicida. Eles não têm mais alegria. Na segunda faixa, esses das experiências vazias, eles ainda têm emoções. Mas nessa terceira faixa de seres que nem emoções mais eles têm, estão saturados pelo vazio existencial. Bem, então, rememorando, a primeira faixa dos seres viciosos, né, que estão atrelados aos vícios, didaticamente eu estou colocando assim essas faixas pelas quais nós vamos passando na Terra para a gente estudar, né? Na segunda faixa, os seres das experiências vazias, né, são seres mais emocionais. Na primeira faixa são os sensoriais. E na terceira faixa são os deprimidos, né? As almas muito vazias. Bem, aqui entra a grande proposta, né, da espiritualidade para todos nós. Buscarmos estudar, isso mesmo. Mas na Terra, estudar é tão raro que quando a gente fala de estudar, as pessoas entendem escola, né? Fazer uma faculdade, formar, né? Mas aqui nós estamos falando do estudo espiritual, né? De buscar nas fontes superiores, nos sábios, nos escritos dos grandes gênios, dos sábios, principalmente da espiritualidade, dos espíritos superiores. E é por isso que o Espiritismo é conhecido também como a religião do livro, porque os espíritos trabalham o tempo todo para que busquemos conhecimentos, informações, o conhecimento da verdade espiritual, o autoconhecimento, né? Para desenvolvermos potencialidades criativas, potencialidades divinas, que quem está
dominado por essas três faixas, ou por uma delas que eu mencionei, sequer sabem que existem. Então, o estudo permanente da espiritualidade, né? Dos valores da espiritualidade, do que é o ser humano, de toda a complexidade da mente humana, da alma humana, da existência humana, da vida na Terra, da vida fora da Terra, da vida nas dimensões espirituais, isso vai amplificando o nosso pensar, o nosso sentir e, consequentemente, o nosso fazer. Então, aí vem a necessidade da leitura permanente das obras, da leitura e releitura, porque às vezes você lê um livro hoje, daqui a um tempo você lê outra coisa completamente diferente, da meditação sobre aquilo que nós lemos, né? Da busca sempre pelos escritos edificantes, pelo conhecimento, porque a doutrina espírita ela é progressiva, então sempre teremos novo material para ampliar, porque há muitas coisas que nós nem imaginamos ainda, nem enxergamos ainda. Dizem que quando as caravelas de Cabral chegaram às terras de Santa Cruz, que os índios olhavam e não viam as caravelas, porque eles não tinham elementos internos que os possibilitassem enxergar. Isso quer dizer que nós só vemos o que temos dentro de nós. Então, se nós não nos aprimorarmos interiormente pelas vias do estudo continuado, nós não dilataremos a nossa visão espiritual. O nosso mundo continuará muito pequeno. O mundo das fofocas, o mundo dos apegos, o mundo dos medos, o mundo das inseguranças, o mundo das ilusões. Porque, como disse o Mestre, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é o conhecimento de tudo, né? Então, que possamos estudar. Não basta bater cartão na casa espírita, numa igreja, ler um livro e, eu entendi mais ou menos. Trata-se do permanente estudo, da permanente busca do caminho do aprendizado espiritual, para que possamos descobrir novos mundos dentro e fora de nós, ganhando cada vez mais significado à nossa vida, à nossa existência e conferindo também maior significado à vida dos outros, daqueles que convivem conosco. Então, elevemo-nos dessas faixas das viciações, das experiências vazias e da condição do vazio interior através do conhecimento superior. Lendo, sobretudo, os livros estão aí para isso. Quanta luz! O que nós temos nos livros, nós não encontramos em outra parte. Mas para isso é preciso vencer a preguiça. Tem gente que não dá conta de ler um livro, porque está tão viciada, de repente, nas sensações grosseiras, das viciações, nas emoções da frivolidade, da mídia, das redes sociais, que não dá conta de um estudo mais consciencioso, não encontra prazer. Então o mundo se faz fechado, limitado para essa pessoa. Meditemos sobre isso. Espero que tenham entendido. A ascese, o despertar dos chakras superiores, tem a ver com a dilatação da nossa consciência pelas vias do estudo. Um grande abraço. Compartilhe este vídeo, deixe o comentário, o seu like, muita luz e muita paz.